noite. Vou esperar vocês irem entrando para a gente poder começar, tá bom? Vou esperar as pessoas chegarem um pouquinho para a gente começar a falar mais um pouco. Tudo bem? Deixa eu ver quem entrou. Tem que botar o óculos, gente. Olá, olá. Vou dar mais um tempinho para a gente poder começar, tá? Vou esperar a Isabel chegar também. Isabel já chegou. Então vamos convidar a Isabel. Muito bem. O tema de hoje é um tema muito interessante que nós discutimos ao longo da semana. Oi, Isabel! Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo, e você? Seja bem-vinda, Isabel. Obrigada, prazer em conhecê-la e obrigada pelo convite, viu? Eu agradeço demais você o convite. Nós já conversamos, pessoal. Nós fizemos uma pauta, eu estou explicando sempre isso. A live depois fica salva no nosso canal, no YouTube, vocês podem acessar. É porque às vezes as pessoas reclamam, né, Isabel, que não dá para a gente responder todo mundo. Mas é porque sobem muitas perguntas e a gente já tem mais ou menos uma pauta com base no que a gente acha mais interessante discutir. Eu vou Sim. reservar um tempinho no final para a gente colocar algumas questões que vocês venham aí a fazer ou comentar, e a gente vai anotando e vamos tentando responder, né, Isabel? Bom, em Isso. primeiro lugar, é um prazer ter a Isabel aqui. A Isabel escreveu um livro sobre cirurgia bariátrica e sexualidade, incrível. Ela tem também a página dela, um canal no YouTube. E é muito interessante as discussões que a Isabel faz. Ela tem vários episódios de série. Até a gente falou, né, Isabel, da série sobre sexo e sexologia. Em vários capítulos diferentes. Tem sobre alimentos afrodisíacos, sobre a parte hormonal. Ela colocou sobre a parte emocional. E sexualidade é isso mesmo, né? Na Uhum. verdade, ela é multifacetada. Envolve várias questões que a gente vai tentar abordar, algumas aqui. Então, vou passar a palavra à convidada, que é a Isabel, e na medida em que as suas perguntas ou as colocações forem surgindo, a gente vai comentando, Isabel. Ah, tá certo. Bom, então ela já me apresentou, agradeço mais uma vez o convite. E a ideia hoje é falar um pouquinho, então, sobre a sexualidade e a libido. Então, a libido, para a psicanálise, ela é uma energia de vida e também uma Uhum. energia sexual. Então, tudo que a gente faz está ligado à libido. E a sexualidade, ela é observável. É como a gente mexe no cabelo, é o nosso andar, é como a gente fala. Então, tem essas diferenças, né, da sexualidade e da libido. A Uhum. questão da sexualidade, ela é assim, ela é parte do desenvolvimento psicoemocional e sexual. Então, quando a gente nasce, né, o bebezinho, ele vai passar por várias fases. A fase oral, a fase anal, a fase da latência, a fase fálica e depois a fase Freud, em 1910, onde ele colocou a teoria da sexualidade, para a gente poder entender todo esse desenvolvimento. Claro que eu não vou dar uma aula de psicanálise aqui, mas é importante pontuar, porque as pessoas que não são psicólogos, não são da área, não compreendem e acham que é uma coisa muito fácil, que está ligada somente a sexo. Não, não está ligado somente a sexo. Ela faz parte de todo um desenvolvimento. Então, quando o ser humano ele tem essa questão do corpo, o corpo também ele faz parte, junto com o desenvolvimento sexual, a imagem corporal. Então, eu quero chegar na imagem corporal para dizer o quanto isso é importante na questão da sexualidade. Então, a imagem corporal, ela é inconsciente no primeiro momento, porque ela vai formar através do olhar do outro, esse outro mais próximo é a mãe, e o depois a imagem corporal consciente, que é através da imagem refletida no espelho. E aí ele forma a imagem corporal dele, que é diferente do esquema corporal. Esquema Uhum. corporal são os nossos 2 mãos, 10 dedinhos, nariz. Esse é o esquema corporal. Então, o paciente, né, a pessoa que chega lá para a gente na cirurgia bariátrica, ele está com o corpo deformado, está extremamente obeso, né, aquela obesidade transbordando, e ele não se reconhece mais naquele corpo. É um corpo que Uhum. transborda, não tem curvas,
né? Você não consegue delinear, é uma forma, ou uma forma redonda, que é a maçã, ou uma forma pera, né? Que é a Uhum. gordura dos culotes. Então, assim, como que fica essa imagem corporal dele e a sexualidade depois que ele emagrece? Como ele É, vai conhecer esse corpo? Então, vai também ter todo um processo para reconhecer esse novo corpo. Porque senão ele fica com um corpão e não sabe nem o que fazer com esse corpão. e uma coisa que a gente falou também são as diferenças hormonais, né? Que é o que você vinha falando entre homens e mulheres, a Sim. questão da resposta masculina e feminina, que você tem uma parte que é muito cognitiva e tem uma outra que até você me sugeriu, eu vi o vídeo, é Maurício, né? O nome dele, Tom Maurício, é Não, é isso? o doutor Mariano Menezes. Mariano Menezes, isso. E o doutor Mariano fala muito bem dessa abordagem genitopélvica, né? Da questão da parte de lubrificação, da capacidade de excitação, da fisiologia ali, da questão que ele cita muito do diabetes para pacientes que têm alteração em função de distúrbios mesmo do sistema nervoso, as neuropatias, né? Diabéticas. Isso diminui no homem a ereção, isso dificulta na mulher também a parte da relação, por essa menor, às vezes, lubrificação e menor sensibilidade também. Isso. Então, a gente tem toda uma relação com a função psíquica e hormonal. A gente sabe que as mulheres, às vezes, quando chegam, algumas para operar, é muito porque tem o hiperandrogenismo, porque não conseguem engravidar, né, Isabel? Tem muitas até que buscam a cirurgia para engravidar. Ah, Você tem uma alteração na obesidade dos hormônios, principalmente do FSH e LH na mulher. A mulher geralmente tem um aumento até de testosterona, mas na mulher esse exagero da testosterona não melhora a libido, pelo contrário, no homem não faz tanta diferença, mas na mulher faz. E quando as pessoas começam a emagrecer, elas começam a ter uma percepção da melhora da síntese e secreção desses hormônios e uma melhora na sensação da libido, do prazer, até em função desse novo corpo. Mas às vezes tem desdobramentos até em função desse reconhecimento dessa imagem, né? sim. E a Sim. gente vinha, depois a Isabel vai falar um pouquinho desses primeiros 6 meses e depois dos 6 meses, o que que acontece, né? Nessa sensação também. Isso. Então, assim, nós fizemos até, anotei aqui, porque está tudo no livro, tudo que nós vamos falar está aqui no livro. Tudo, não, e eu pautei até pelo teu livro também. Fui olhando e fui pautando, pelo que você Então, discutiu ali para ficar legal. aí no livro. Então, tem uma coisa Aliás, pessoal, o livro dela é incrível. Depois, se você puder, aí depois eu mostro. é maravilhoso. A gente postou nos stories, eu posso postar novamente, é muito bom. Tá? Uma abordagem muito legal. Então, assim, teve Ó, uma. a Lena falou aqui, não tenho mais libido. Vamos ver quanto tempo você tem, Lena, e vamos ver como é que a doutora Isabel vai apontar isso. Então, a questão da libido está relacionada a várias coisas, né? Então, teve uma pesquisa que nós vimos, mulheres com transtorno do comer compulsivo. Então, a gente sempre, André, tem que pensar que a gente tem dois grupos na obesidade. Pessoas que são só obesos e as pessoas que Uhum. têm transtornos alimentares. Caiu? Uhum. Tá rodando? Não, tô te vendo. Tô E te as vendo pessoas que aqui, têm mas os deixa eu te ouvir. transtornos alimentares, voltou? Uhum. Principalmente Voltou? Tá normal. Uhum. principalmente do tipo compulsivo. Então, essas pessoas apresentam, do tipo compulsivo, maior preocupação com a forma física e uma tendência de maior risco de disfunção sexual. Porque essa pessoa, ela já sofreu muito bullying, é aquilo que a gente estava conversando, a questão de crença, de religião, de histórico familiar, e além das características da própria mulher. Então, essas mulheres que têm o transtorno do comer compulsivo, que são as grandes obesas, elas têm maiores dificuldades com a questão sexual do que as mulheres que não têm os transtornos e não são tão obesas assim. Então, tem essas diferenças Uhum. entre as mulheres, né? E após a cirurgia bariátrica, numa outra pesquisa aqui que nós fizemos, o que, que aconteceu? Os 6 primeiros meses, a libido e a do doutor Mariano também aumenta, melhora. Por quê? Porque melhora o assoalho pélvico, ou Uhum. melhora a questão hormonal. Ela está super motivada, está emagrecendo, a autoestima levanta, a segurança levanta, ela fica mais dona de si. Então, todos esses Uhum. hormonais e emocionais, eles refletem de uma forma muito positiva na sexualidade.
Agora, para algumas mulheres, depois de um ano de cirurgia bariátrica, às vezes o que eu vejo é que cai a libido. Por quê? Às vezes, porque também não se reconhece nesse novo corpo, não fez atividade física, não fez, né, a equipe multidisciplinar corretamente, aí vem a flacidez, excesso de pele e fica com muita vergonha desse novo corpo. Ou seja, André, ela continua não se reconhecendo, nem quando ela era obesa e nem depois. E teve um depoimento de um paciente, até de vocês do grupo, que ele falava isso também. Por exemplo, ele disse que ele até fazia as relações sexuais, mas ele tinha uma certa dificuldade em função do peso. Então, às vezes, ele se sentia muito mal, né? Ele não tinha aquele prazer. Ele fazia porque ele era casado, enfim, porque ele tinha muita limitação em relação ao que ele podia fazer, sexualmente falando. E na medida em que ele emagreceu, ele falou: hoje eu sou outra pessoa. Até você brincou com ele, né? Que ele falava assim: era arroz e feijão. Aí você falou assim: agora é arroz, feijão, salada, né? Ele riu. E é verdade, porque É, há uma modificação, né? Enfim, e as pessoas às vezes experimentam sensações que nunca experimentaram, né? E é. vivências também. Uma pessoa perguntou, Isabel, se tem relação do prazer de comer com o prazer sexual. Ah, tem, tem. Mas antes de responder isso aí, voltar um pouquinho lá pro Uhum. então, né? A questão da sexualidade masculina, a gente não tem muitos trabalhos nessa área, porque os É, homens eu vi. é menor, né, população, Uhum. e não tem o hábito de falar sobre essas coisas. Mas, assim, melhora muito e melhora mais, porque eles conseguem ter um desempenho muito melhor. Para eles, né, tirou a gordura, o pênis fica maior, né, que nem você ouviu. Uhum. Então, a atividade sexual, eu não tenho, apesar da minha amostra ser pequena com relação às mulheres, os homens não têm Uhum. reclamação assim de questão sexual, muito pelo contrário, né? A gente tem que dar uma trabalhada para também não ir para o campo da compulsão sexual, trocar a alimentação pelo sexo. Uhum. Agora, Uhum. a pergunta dela, a libido, a alimentação com prazer. É, prazer de comer com prazer sexual. Ou então, minha ansiedade diminuiu, minha libido aumentou, né? Essas trocas de compulsão que às vezes acontecem, né? Por quê? Porque, que nem eu estava falando, do desenvolvimento emocional e sexual. Então, começa tudo na oralidade. A gente chupa a chupeta, a gente chupa o seio da mãe, chupa a mamadeira. Então, na oralidade, a gente tem muito prazer nos lábios. A boca é uma zona... Uhum. Por isso que a gente tem Erógena, é. Uhum. prazer em comer. E a nossa segunda boca, para nós mulheres, que é a vagina, ela também recebe o pênis, ela também come, né? Então, ela tem Uhum. Uhum. prazer também. Então, a comida, ela está em todos os momentos. Na live dos alimentos afrodisíacos, né? Isso. Começar com um vinho, com queijinho. Então, sempre a alimentação, ela está ligada ao prazer e ao prazer sexual também. Porque ela está E é uma coisa até legal para o pessoal no momento em que vá retomar essa questão, que combine com o seu parceiro. A gente até fala, não existem assim alimentos. A gente fala do afrodisíaco que desperta prazer. Até lembra Afrodite, né? Nos tempos da antiga Grécia, a deusa e deusa do tal. amor, né? Deusa do amor, por isso que fala-se do afrodisíaco. É. Mas assim, não existem alimentos que tenham, a gente pode dizer assim, eu vou comer o quê para melhorar a minha libido, ou estimular, ser um estimulante sexual. Não existe uma comprovação sobre isso. O que existe são alimentos que podem atuar melhorando a produção de hormônios sexuais, que E, podem atuar melhorando essa dilatação na região pubiana, alimentos que podem acelerar o metabolismo, alimentos que podem gerar uma melhora no seu humor. E aí o conjunto da obra, como a Isabel falou, não adianta eu comer ostra, tomar vinho, colocar pimenta, canela, se eu não estiver bem, se eu não estiver relaxado, se eu não estiver satisfeito com o meu corpo. Então, tem muita relação de alguns micronutrientes, mas não é exatamente com o prazer ou com a melhora da libido, é porque eles atuam melhorando alguns aspectos que podem melhorar a sua performance sexual. É isso, né? e nós temos um capítulo no livro aqui que fala sobre isso, aí a nutricionista coloca isso que você está falando. O Uhum. primeiro é a ostra, que você falou. Aí tem a pimenta, as especiarias, amêndoas, o aspargo. Vinho, que é um clássico, né? É zinco que tem o aspargo?
É o hormônio. Aspargo, eles falam da relação com a produção hormonal, com o zinco, com a questão da vasodilatação, que E alguns alimentos provocam, né? Você complexo tem B, né? complexo B, folato, né? E ela E diz esses alimentos, eles podem melhorar por uma ação antioxidante, por ter uma ação termogênica. O chocolate, por exemplo, pessoal, ajuda muito na liberação de serotonina, que tem essa que relação com bem-estar, prazer. O amendoim, apesar de ser citado, a gente tem que tomar cuidado, porque não existe uma comprovação. Ele é rico em vitamina E, então, assim, mas tem uma quantidade calórica muito alta, né? A gente tem a questão da toxicidade hepática também pela aflatoxina, então não é um alimento que a gente possa usar, assim. Mas a gente fala muito das especiarias, né? Do curry, da pimenta, do alecrim, que tem alguns alimentos que têm esse efeito, às vezes na liberação de endorfina, às é, vezes um efeito mais vasodilatador, como os alimentos ricos em arginina, que são promotores aí da produção de óxido nítrico, e vasodilatação para o homem é muito importante para a questão da ereção. Então, isso é legal você associar. Mas sim, não, como você disse, a gente começou, que eles tenham, eu vou comer isso e vou melhorar. Não, de repente num jantar, né, Isabel? Você pode colocar lá o seu vinho, uma boa música, chamar o seu parceiro para cozinhar, elencar esses alimentos que você acha mais interessantes, que de repente estimulam mais. E aí, legal, mas não acreditar só nisso, porque não, como a gente falou, é um conjunto, é um, né? E é complexo. é um conjunto. Então, que nem a gente falou, o morango com cobertura. Chantilly, olha que delícia. E, né? Então, acho que tudo isso faz parte do conjunto, né? Respondendo ela, Uhum, uhum. e prazer e libido, faz parte do conjunto. Não existe um alimento ou uma fase psicossocial, sexual, que vai determinar. Não, tem os hormônios, tem esses alimentos que produzem esses hormônios que ajudam, e tem toda a parte psicológica e a parte, né, de afeto, porque um dos representantes da pulsão, que a pulsão ela está ligada ao instinto da libido. Então, ela precisa ser descarregada. E um dos representantes dessa pulsão é o afeto. Então, se você E uma não tem, coisa que o não psicólogo tem que eu trabalho, ele sempre fala, né? A compulsão, na verdade, ela é uma pulsão de vida, né? Vocês sempre associam a compulsão a uma pulsão de vida, né? a compulsão é uma pulsão de morte, não é de vida, porque leva à morte. Mas assim, quando você É trabalha ela para um pulsão, lado positivo, né? morte. É uma pulsão, mas é de morte, porque ele vai comer tanto, ele vai ter tantas comidas. Assim, O problema chegando nesse extremo, nessa coisa extremada, ok. O que ele às vezes coloca é transformar essa compulsão numa pulsão de vida, né? Na verdade é isso, eu acho. Você transformar isso em algo que te gere bem-estar e não que te leve para um lado exagerado, exacerbado, polarizado, porque o que a gente nota muito com o paciente bariátrico, obesidade, né, Isabel, no geral, são os extremos, né? A gente às vezes não consegue chegar no meio de caminho. Ou é Uhum. tudo pouco, ou é tudo muito. Então, talvez seja isso que a gente precise equilibrar, né? Que são as patologias dos limites, né? Tanto na compulsão alimentar quanto na anorexia. É a mesma moeda, Isso. diferentes. Então, são pulsões de mortes desses dois tipos de transtorno alimentar e que a gente tem que ficar muito atento. E como você está vendo aqui atrás, né, eu estou estudando muito a obesidade e a violência. O que, que eu percebo, né, nessas mulheres, né? Uma grande incidência de abuso sexual e abuso Sim. psicológico no desenvolvimento delas, que isso vai ter uma contribuição, um reflexo no desenvolvimento sexual. Então, muitas delas. Eu tive também alguns relatos de pacientes que falaram exatamente isso, que no desenvolvimento delas de vida, ou algumas foram abusadas sexualmente e engordaram para se tornar menos desejáveis, né? Outras mudaram a sua preferência sexual, no sentido de que foram, né, abusadas e voltaram-se para um relacionamento homoafetivo. Isso Uhum. acontece muito. Muito. A violência e o abuso, muito. Isso. E também as anorexas, né? Então, as duas, quando a gente está falando, são patologias dos limites, que as duas estão nas duas extremidades. As duas não querem chamar atenção e chamam demais. Amo, é. O Uhum. excesso do emagrecimento. Então, são duas patologias que elas se aproximam muito. Então, quando a pessoa vai vir fazer a cirurgia bariátrica, a gente tem que fazer uma boa avaliação para essa pessoa não ir para o outro lado.
né? Que é a outra patologia. Então, se a gente não consegue trabalhar essa questão emocional ligada à sexualidade, a questão do corpo, ela pode fazer um outro quadro, de um outro transtorno. Então, assim, eu fico muito sentida que eu já estou 20 anos trabalhando nessa área e até hoje, mesmo com esses inúmeros grupos de reganho de peso, as pessoas não procuram tratamento psicológico, porque Isso é verdade. a demanda é para emagrecer, não é para cuidar do psicológico. Ah, agora eu já emagreci, tá tudo certo. E o que, que a gente tem visto? Anda nesses grupos de Facebook, reganho de peso, engordei, segunda bariátrica, e agora? O que, que eu faço? Não, e até uma negação da cirurgia, né? Dizendo me arrependi, não deveria ter feito. Quando na Sim. verdade não foi isso. Você obteve em algum momento os resultados positivos, é óbvio, todos obtêm. Trabalho com cirurgia também desde 99, a gente nota isso. E Aham, num dado momento as falas se repetem, né? Porque as histórias se repetem. E há sim. uma dificuldade no enxergar até essa questão da recidiva e de buscar ajuda ou de manter o acompanhamento como deveria ser. E às É. vezes, quando me procuram, Isabel, para perda de peso, a primeira coisa que eu falo, a primeira pergunta é como está seu acompanhamento psicológico? Uhum. Porque não adianta eu prescrever ou orientar, ou mesmo eu usando as ferramentas que a gente tem, alguns profissionais usam muito, Aham, da questão da nutrição comportamental, mas a sim, gente precisa de um suporte de um especialista, que são vocês, para sim, poder exatamente identificar pontos nevrálgicos, que às vezes vêm de um histórico, né, Isabel, lá atrás, lá e que a atrás. gente é difícil você tratar, porque são doenças, né? São É, doenças realmente que precisam eu de falei. tratamento. O grupo com transtorno alimentar, que são esses 40%, são os 40% que voltam a ganhar peso. Porque não tratou e precisa dessa obesidade de novo no corpo dele, porque essa obesidade tem uma função de proteger contra um abuso, De proteger, isso a aí. função do ganho secundário, emagrece, antes o marido fazia tudo. Agora não faz mais nada. Isso. Pega o ônibus, vai fazer a compra, não precisa mais de mim como muleta. Não, mas que é a muleta, então precisa da obesidade de novo. E é tudo no plano do inconsciente. A pessoa não vai pensar, agora eu vou comer porque eu quero que ele me faça companhia. Não, é no plano do inconsciente. Fora a questão É não se reconhecer. Você vê que tem pacientes até que são da mídia e falam sobre isso. O Rassum, você viu como ele comenta que as pessoas não aceitavam, não reconheciam, né? O uhum, Lorosa, ele engordou porque ele disse que quando ele emagreceu, ele não se viu magro, ele não se identificou com ele mesmo. Aqui tem pessoas falando, olha, o que eu faço com o meu excesso de pele na hora da relação, eu não me sinto à vontade. Isso é muito comum, né? Essa identidade corporal, o que uhum. fica, o que vem, o que vai. São assuntos. Eu vi até uma paciente falando, né? Sexo sempre no escuro, tudo apagado, me fico mais confortável, né? É, porque aí a barriguinha, né, o pneuzinho, fora assim as posições, né, que dificultam muito, e a lingerie, Uhum. mesmo que tenha uma lingerie grande, a pessoa não se sente bacana dentro daquela lingerie. Então, assim, tem várias coisas, ainda mais nessa época, né, que a gente está vivendo, desse culto ao corpo perfeito. Então, eu tenho estudado muito, sabe, André, a questão do corpo. O corpo feliz é aquele que você se sente bem. Claro, sem doenças, né? A gente Tem sabe doença. que uma Isso obesidade aí. desse grau Você vai não gerar. pode fazer um culto à doença, tipo, vou ficar obeso que eu me sinto bem, e você vai ser uma bomba relógio e vai explodir a qualquer momento, É, né? não é isso. Mas se você emagrece, você faz a cirurgia bariátrica, o teu corpo não vai ser que nem uma menina de 15 anos. Você vai ter estrias, você vai ter celulite, você vai ter os furinhos da videolaparoscopia, depois você vai ter as cicatrizes da cirurgia plástica. E essa é sua história. Seu corpo fala da sua história. Você tem uma história para É contar. isso aí. Porque senão o que que a pessoa fica? Deprimida, frustrada, escondendo, vai na praia, não tira porque tem a cicatriz daqui, a cicatriz do braço, continua com roupa larga, continua a mesma coisa. Então o corpo, ele tem que estar num lugar de a nossa habitação, é o nosso mundo, não um corpo para agradar uma sociedade que tem uma ditadura com moda, com exigências. Que isso, gente? Vamos parar com isso. Gordofobia, né? Gordofobia, é verdade. Gordofobia é E às bullying. vezes, Isabel, a gente vê hoje, em tempos de rede social, de mídia digital, muito profissionais de saúde fazendo isso. Na minha área, nós vemos muito, não sei se na sua, talvez menos,
mas a gente vê, às vezes, um culto muito forte ao corpo perfeito, que aí são de acordo com padrões vigentes da época, né? E as pessoas tentam se enquadrar num padrão que não é o seu e que nunca vai ser. É o que você falou. Eu tenho pacientes que às vezes operam e falam assim: ah, eu já pesei uma época da minha vida 52 quilos. Então eu acho que eu falei, não, vamos parar, nós não vamos trabalhar medidas, né? Nós vamos trabalhar emagrecimento a longo prazo, nós vamos discutir o peso que você sente bem, a diminuição da gordura corporal, que é o mais importante para a gente, Sim. a diminuição, a minimização, ou a redução, a extinção das comorbidades, dependendo do que sejam, e tratar isso. A partir do momento que a gente chega num determinado limite, que a gente vai traçando novas metas, você vai observando seu corpo, eu também vou, e vamos a partir daí. Porque senão, eles criam realmente, as pessoas criam metas inatingíveis, né? Que é o E mundo, é o corpo ideal. O corpo ideal, ele não existe. Ele existe o corpo real. Então, você tem uma história, você tem 2 filhos, você tem 40 anos, você foi feito sanfona desde os 12 anos, e aí você vai fazer uma bariátrica, acho que você vai ter um corpo de modelo. Não vai. Vai melhorar muito se você fizer atividade física, tomar, né, as vitaminas, se fazer massagem. É toda uma construção. E isso leva tempo, situação financeira e muita vontade de também. mudar. São essas 3 coisas para quem faz bariátrico que tem que ter. Eu falo nas minhas consultas. Porque o convênio vai pagar a tua cirurgia. E o resto? Psicólogo, nutricionista, vitamina, shake, pastilhinha, whey protein, roupa, academia, personal training, né? Precisa ter, porque senão você vai dar um tiro no seu pé. Você vai só emagrecer. E só emagrecer, você vai perder dente, cabelo, unha, vai ficar com aspecto de doente, porque não está fazendo tratamento clínico após a bariátrica. São 2 tratamentos, o cirúrgico e o clínico. Fez a cirurgia, começa o clínico. Psicólogo, nutricionista, atividade física. No mínimo os 3. Em alguns casos, cardiologista ainda, endocrinologista, casos de diabetes. Então, assim, a pessoa tem que entender que tem uma doença que não tem cura, é tratamento. É verdade, é verdade, é E verdade. essa doença, chamada obesidade, ela é recidivante, ela volta, que nem o câncer. Eu tiro do seio, ele nasce nesse. A obesidade é assim também. E aí, quando ela volta, a cirurgia já parou de fazer efeito, senão a pessoa morre de tanto emagrecer. Então, ela precisa ter armas psicológicas, armas nutricionais para combater essa doença quando ela voltar depois de 2, 3 anos de cirurgia bariátrica. E é o que a gente fala, né? Isso tudo, pessoal, guarda uma relação muito forte com essas questões que envolvem sexualidade, aceitação da própria imagem, autorreconhecimento, a parte da libido, de como você lida com tudo isso. Então, veja, hoje, no momento que nós estamos passando agora, com esse momento pandêmico, né? Que a gente não tem uma previsibilidade de quando vamos voltar ao normal, é o que o pessoal fala, o novo normal, né? Que vai ser como era. Como que a gente lida com tudo isso, né? Como que você está na parte afetiva? Como você está na sua parte econômica? Como você está lidando com isso? Você acha que você vai ter libido lá em cima o tempo todo para você chegar e estar disposta, disponível para o seu parceiro, alegre, fala tudo que vem acontecendo? Não. Então, são essas questões que a gente precisa também entender e saber de uma coisa, né, Isabel? Nós, mulheres, temos peculiaridades, né? O homem, ele tem a energia, aquele tesão, ele chega, ele vai na relação e ele ali resolveu e tudo bem. A gente não. A mulher, A mulher a questão de começa você já pela chegar. manhã. Depende do bom dia que o marido fala, vai rolar ou já não vai rolar. A mulher Exatamente. é diferente, Exatamente. né? E assim, Completamente e diferente. para os homens que estão escutando a gente, também para eles, Andréa, não é fácil, porque eles Não. não sabem como agradar essa mulher do século XXI. Porque agora nós somos poderosas, nós somos independentes, nós somos bonitas, nós somos bem resolvidas, nós trabalhamos fora, nós sabemos o que gostamos, nós sabemos o que nós não gostamos. As que têm, né, não aceita mais abuso psicológico. Então, assim, e eles foram criados com mães machistas, avós machistas, e eles sabem tratar as mulheres conforme eles aprenderam, que a gente aprende por imitação. E é o E que a gente essa fala, né? São as fêmeas que criam os machos, né? Isso é é, uma realidade. é. Então, Então, o machismo não vem do homem a priori, vem da mulher, da mãe, né? Que faz todo aquele contexto, aquela coisa em volta do sexo é, masculino diferente do feminino. A menina vai fazer tudo, não, meu filho. Não digo que sejam todas as mães, não, tá, meninas? Tem mães até que não.
Mas uma boa parte, principalmente lá atrás, sempre fez isso, né? Sim, não, não, pelo menos eu tenho 54 anos, então na minha época eu fui criada assim. Ainda segunda-feira eu estive na minha mãe conversando sobre abuso psicológico. Não, por causa de uma separação de alguém da família. Eu falei, não, tem mais que separar mesmo, vai ficar no abuso psicológico? Não, não, não. Quem Deus uniu, não sei o que, não separa, porque é melhor assim. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, isso é do passado. Melhor com ele, pior sem ele. Não. Então, assim, ainda existe, existe muito isso, né? Então, assim, aí que esse homem vai fazer com essa mulher? Ele também não sabe. Então, assim, as relações estão muito difíceis, as relações sexuais também. Porque antes, como a mulher ela era criada conforme esse machismo, então na atividade sexual também era a mesma coisa. Ela ficava lá, ela só recebia. O cara gozava e estava tudo certo. Hoje não é Tudo bem. bem. A minha Não parceira, é. primeiro eu vou gozar. Porque depois ele vira, dorme, eu fico na mão. Eu Aqui, fico na mão. primeiro Uhum. sou eu. Então, até É nisso verdade. mudou. Primeiro sou eu. Né? Então, assim, E aquele homem, aquele parceiro que tem essa percepção, essa sensibilidade também, de primeiro satisfazer a mulher e depois ele se satisfazer, né? então, Então, até isso mudou. O homem também tem que ter essa percepção, né? mas nós estamos vivendo nesse ato de tempo de transformações. E isso aconteceu muito rápido e é tudo muito recente. Então, esses homens que estão vindo agora com 30, 35, 40 anos, eles estão apresentando muitas dificuldades sexuais por causa disso. Primeiro, a questão da como que ele aprende nessa nossa cultura machista? Através de pornografia e depois Sim. masturbação. Aí ele tem a mulher real, que tem cheiro, que tem desejo, que é essa mulher que eu descrevi. Ele não sabe o que fazer, ele brocha. Ou tem ejaculação precoce. Ou É ejacula verdade. rapidinho. Então, assim, para os homens estão sendo muito difícil. E aí você imagina, trazendo para os nossos gordinhos, né? As pessoas com obesidade que nos procuram, duas vezes mais difícil. Porque além de todo esse contexto social, cultural, eles têm o contexto da doença obesidade. Estigmatizado, o gordo que come e dorme, o barrigudo, quem que vai olhar para mim, né? Então, assim, apesar que A homem... baixa estima, né? Apesar de tudo também. Oi? A baixa estima, apesar que é o que você falou, tem homens que têm dinheiro e acham que compra tudo e tá tudo bem também, né? Mas ele sabe que ele tá com aquela gostosa porque ele tem dinheiro, Exatamente, porque ele tem dinheiro. né? Não vamos generalizar, mas a gente Sim, sabe, né, que isso acontece. Então, hoje em dia, até para os homens ficou difícil, porque a mulher também quer um marido, um namorado que tem uma barriguinha de tanquinho, que seja fitness, que seja atleta. Antes a mulher não ligava, tem dinheiro, careca, gordo, tá tudo certo, não tinha essa exigência, né? Agora, hoje em dia, para ela não adianta só ter dinheiro. Tem que ter dinheiro, tem que ter barriga de tanquinho, tem que ser bem-sucedido, que nem nós. Temos que ser lindas, maravilhosas, esposas, mães, profissionais, né? Saradas. E as mulheres também passaram a cobrar tudo isso dos homens. Então, assim, tá muito desencontro. Por isso, muita gente sozinha não dá certo com ninguém. isso. Você não consegue mais ter o encaixe, porque o encaixe não é mais o mesmo. Não Então, é. daqui uns 50 anos, mais ou menos, eu acho que aí vai começar a se encaixar novamente, entendeu? Porque a gente tem essa transição e ainda tem essa coisa, apesar da gente estar vivendo uma nova era, o sexo sempre tem muito tabu, né? Você vê nas gerações que ainda lidam com a gente, que ainda estão por aqui, a gente tem muita dificuldade, às vezes, em tratar sobre isso, em falar sobre isso. Uhum. Então, às vezes, as pessoas falam, até pessoas mais velhas, não, homossexualidade para mim é ok, mas não é. Porque quando vê um casal se incomoda, não sabe lidar, não sabe o que fazer. Então é muito difícil. A gente tem muitas nuances nessas histórias, né? Tanto que, né, carregador, função sexual em mulheres no pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica. Olha, começou umas 50 mulheres, eu terminei com 37. Desistiram. Ou ter um plano de saúde. Peraí, deixa eu desligar aqui. Desistiram, por quê? Porque tem que falar sobre essas questões e é muito complicado falar sobre
sexo, sobre função sexual, porque aí eu pesquisei... Eita, peraí. Pronto, vou ficar segurando. Porque eu estava pesquisando sobre preliminares, desejo, orgasmo, excitação. Então, assim, tinha mulheres que, na primeira consulta, né, que eu fiz o contrato da pesquisa tal, no pré-operatório, fizeram. Pós-operatório, quando elas vieram, depois de 6 meses... Não, elas vieram antes, mas a pesquisa foi a primeira consulta, 6 meses e 1 ano da primeira consulta. Aí várias já falaram, eu não me sinto confortável e desistiu, né, da pesquisa. Então, assim... Até porque você coloca em pontos que são difíceis, né, Isabel? Às vezes, o tratamento, quando você vai se coloca à disposição, você vai talvez abrir a caixa de Pandora ali, principalmente com relação à obesidade, que tem várias questões que ficam no pano de fundo, e você mexe em questões sofridas, sofridas, né? Então, até Então, para menina, mas é o que a gente precisava fazer para elas não voltarem a engordar. Mas não quer sim, mexer, sim, porque dói, eu entendo. é verdade. É Mas verdade. dói fazer a cirurgia, dói emagrecer e dói tratar o psicológico. Mas tem que doer para melhorar, para se curar, para se libertar. Mas não É quer verdade. mexer. Aí a gente tem reganho de peso e a parte psicológica é um dos componentes mais fortes que a gente tem visto. Sim, e é compulsão. A maioria deles falam isso. A Hum, maioria. Vou comer a compulsão, não consigo me controlar. Tipo, a cirurgia não faz mais o mesmo efeito para mim. Eu hum. como pequenas porções várias vezes ao dia, eu não consigo mais ter uma rotina. Principalmente quando eu fico ansioso, eu perdi completamente o controle. Nossa, Isabel, o que tem acontecido assim, de chamadas no direct, no privado, do WhatsApp, enfim, para falar sobre isso na quarentena, né, agora mais quarentena já até passou nesse isolamento, eles É. estão com muita dificuldade em conseguir É, se porque equilibrar, aumenta a né? ansiedade, né? A ansiedade aumenta e a ansiedade o que que é? Ela é um gatilho para compulsão alimentar. Então começa daí, né? Você tá louca porque vai no psiquiatra? Não, não tá louca. Você está se cuidando. O psiquiatra hoje em dia não é para louco, não, é para nós, no mundo moderno, que temos depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, síndrome do pânico. São as patologias que nós estamos vivendo hoje, principalmente nós que moramos em grandes centros urbanos. E uma coisa que é importante também a gente destacar, pessoal, é que às vezes a diminuição da libido, ou da performance, ou que seja, tem muito a ver com a Diz que a questão transmissão tá ruim, não estou hormonal. ouvindo. Está com um problema aí? Olha, pessoal, só põe para mim se é da Isabel ou meu, porque para mim pararam de subir os comentários. Da Isabel, às vezes eu vejo travar um pouquinho. Me sinaliza que é alguém, para Olha, a gente ver. escutando bem as duas. Acho- Agora o teu tá rodando, eu não sei se tá. Tô vendo a tua imagem para mim tá um pouco distorcida, não sei. Deixa eu ver se a Isabel melhora lá. O que que eu ia falar para você? É que às vezes também a gente tem que avaliar as questões hormonais. Então, Sim. nem tudo a gente consegue resolver, porque você pode ter um problema relacionado a hipotiroidismo, que você precisa corrigir, questões relacionadas à diabetes, que você precisa tratar. Tem mulheres que depois da cirurgia regularizam testosterona, mas às vezes alguns ainda ficam com a testosterona um pouco mais baixo. Na mulher, a libido está muito mais relacionada a estrogênio do que testosterona, na verdade. Mas tem a ver também com do contraceptivo, que às vezes muda. Então, tem endocrinologistas ou ginecologistas que prescrevem, a maioria gineco, mas que mudam o tipo do anticoncepcional. Isso pode ter uma ação. A gente sabe que tem uma dificuldade na absorção dessas Isso medicações. Tem que eu mulheres ia que falar. diminuem a Isso que eu ia frequência falar. sexual por medo. E é importante a gente já pensar.
fez num DIU antes mesmo de operar, para não ter problema com hormônio, porque a gente sabe que tem ginecologista que não gosta de prescrever hormônio injetável, porque acha que é muita dose, isso pode influenciar e prefere não. Então, Uhum. tudo isso a gente tem que pensar antes, né? E na medida que você perceba que alguma coisa saiu fora mesmo do padrão, tem tratamento médico, né, Isabel? Até para a parte de Sim. libido, fazer uma avaliação hormonal, ver o que está acontecendo, dependendo da idade, independente da cirurgia, você a partir dos 40 anos, 50, tem amigas que não são operadas, a partir de 40 já começam um tratamento, porque já Uhum. tem diminuição da libido. Então, isso é inerente, às vezes, até à cirurgia, né? Com obesidade, com a cirurgia, você tem desdobramentos. Mas, às vezes, você precisa de tratamento realmente, né? É o que eu disse lá no começo. Fez a cirurgia bariátrica, você vai começar o tratamento clínico. Psicólogo, nutricionista, atividade física, endócrino, cardiologista. No mínimo. Porque vai Uhum. mexer com tudo isso, né? Uhum. Vai melhorar a parte hormonal, que nem o doutor Mariano falou, eu perguntei, essa paciente com 50 anos, após bariátrica, na menopausa, melhora a libido ou não? Falou que melhora. Até a mulher menopausada melhora depois da bariátrica. Então, assim, a Porque tendência é melhorar. é E melhor. os hormônios são os andrógenos que ele falou, né? Não é nem ligado muito a testosterona ou Não, estrogênio. para a mulher é mais isso. É, Ele falou então, mesmo. É a regulação do FSH-LH, o equilíbrio melhor do estrogênio. O homem tem mais relação com a testosterona do que a mulher, sim, na verdade, né? sim, sim. Apesar de ter a prescrição, como ele disse, mas para a mulher é mais eficiente você avaliar aí o conjunto de toda a obra. E aquilo que a Isso. Isabel falou, gente, a atividade física ajuda demais também, né? Você ficar mais Uhum. sedentário, você fica menos ativo, você libera hormônio, você libera endorfina, você produz serotonina. A serotonina é o hormônio do prazer, é o hormônio do bem-estar. Então, você consegue regularizar melhor. Eu já tive pacientes que me disseram, Isabel, poxa, eu estava tão desanimada, tão cansada, comecei uma atividade física, até minha libido melhorou, até meu desempenho, estou mais animada, estou mais disposta, estou Melhora, menos... melhora, Melhora a qualidade do melhora, sono, melhora tudo, né? Então, melhora. o sexo e É também, por isso a que partir de... precisa fazer, no mínimo, 5 especialistas no pós-operatório para ter sucesso no tratamento. Porque no emagrecimento, a cirurgia se garante. Agora, no resto, é o paciente que tem que ter a responsabilidade de se cuidar. Desde que eu fiz meu mestrado, e ontem foi muito legal, que eu fiz um webinar lá no Hospital Sírio-Libanês, e o médico, Uhum. o diretor do Ciro, nossa, eu fiquei super feliz. Ele pensa como eu. Nós, aqui, nós precisamos, principalmente a gente trabalha com obesidade, trabalhar prevenção. Isso Prevenção aí, de doenças. Fez a bariátrica, a gente vai prevenir tudo que nós estamos falando hoje. Porque a gente sabe o que vai acontecer. Porque ele é um paciente que tem diabetes, tem problemas cardiovasculares, tem, às vezes, depressão, ansiedade quase 100%, indisciplina alimentar. Então, assim, ele precisa Uhum. fazer todos esses acompanhamentos para ele se reequilibrar. E se ele não se reequilibrar, nós vamos entrar numa doença, né? Que seria De o quê? novo, né? De novo, que é a recidiva de peso, com E a é isso volta que das comorbidades. nesses Oi? grupos que a gente vê, às vezes as pessoas comentando, ah, operei, não adiantou nada. Então pensem bem antes de vocês operarem. Não é isso. Na verdade, é porque as pessoas precisam entender que obesidade requer tratamento, requer prevenção. Então eu preciso estar atento o tempo inteiro. Na medida em que eu não me cuido, é um processo que envolve toda a parte fisiológica, hormonal, emocional. Então, em qualquer momento, você pode ter um boom de novo de todo esse processo, né? Ó, estão perguntando aqui, tem pessoas que têm compulsão por sexo? A Débora está perguntando. Tem sim, Débora, porque o que que acontece? Essa pulsão que a gente estava falando no começo, ela precisa ser colada em alguma coisa. Quando você está com Uhum. obesidade, com transtorno alimentar, ela é colada na comida. Então, a comida, ela te dá aquela satisfação, porque esse impulso que tem essa pulsão, ela vai em busca de um descarregamento. Ela precisa descarregar essa energia. E essa energia vai dar o quê para ela? Prazer. Então, antes do prazer, ela tem um desejo. Então, depois da bariátrica, o que, que pode acontecer? Ou aumentar muito esses hormônios e você ficar com a parte hormonal Sim. completamente desregularizada e para a compulsão do sexo. E também, do ponto de vista psicológico, você pode trocar essa compulsão alimentar pela compulsão sexual, porque a compulsão sexual também vai te dar muito prazer, né?
E vai aliviar a sua tensão, como os Vigorex, atividade física em excesso. É a mesma Sim. coisa, troca por uma outra coisa que também dá muita satisfação, Tem gente alívio, dá que o faz muitas prazer. compras. Tem gente que compra muito. Eu tinha uma paciente que ela ficava à noite, Isabel. Além dela ir no shopping, depois ela ia para essas vendas online, ela comprava joias, ela comprava tudo. Maria ficou louco. E às vezes, assim, outras lojas, não vou dar o nome, que vendem produtos, ela comprava assim, 2 liquidificadores, 2 fritadeiras, airfryer, ela comprou tudo duplicado. E ela não se dava conta, Sim, entendeu? Ela não porque se dava. precisa dessa satisfação. E aí onde que está a questão sexual? Como que está a relação com o parceiro, com a parceira? Como que está isso? Por que que ainda está nessa agonia, nessa angústia, nesse impulso? Porque alguma coisa não está bem. O corpo está legal, emagreceu, às vezes já até fez as plásticas e continua compulsiva por outras coisas. O que que esse corpo está querendo dizer que essa boca não consegue Com isso. expressar, só comer? Então, o buraco é muito mais embaixo e precisa ser tratado. E quem faz bariátrica, quem faz tratamento, também não precisa ficar seca, esquelética. Porque quem tem esse problema vai emagrecer, mas tem já o reganho de peso, né? A porcentagem que ganha de 5, 7, até 10 quilos, e é uma porcentagem considerada aceitável. Mais do que isso, já é reganho de peso e a gente tem que olhar para isso, né? Então, assim, por quê? Porque não tem cura. Então, eu posso fazer a bariátrica, ter 40 quilos, minha amiga 40 quilos, se eu for comer que nem ela, eu engordo e ela não engorda, porque eu tenho a doença. Então, a gente tem que se conscientizar disso, ser feliz com o seu próprio corpo, pode dar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas como você vai tratar essa tua sensualidade é que vai te dar mais prazer na cama, que vai te dar mais libido. É como você vai lidar. E não tem como você quantificar, porque isso tem a ver com o seu mundo interno, com a sua alma, né? Se você é mais simpática, se você é mais espontânea, se você tem outros atributos que não necessariamente só o corpo. Eu assisti um filme essa semana, Lindas, Gostosas e Sexys. Então, é um filme de 5 amigas gordinhas, de 2007, no Netflix. Vocês assistem, vocês vão gostar. Uma delas, muito linda, loira, do olho verde, bem cheinha, trabalhava numa agência do quê? De revista, que eles falavam só de alimentação saudável. E aí a chefe dela chamou ela, pô, todas essas dietas, tudo que tem aqui, e você trabalha numa revista dessa e não emagrece? Eu falo, porque eu tô bem com o meu corpo, eu gosto de mim do jeito que eu sou bem resolvida. Tinha um namorado lindo que amava ela, enfim. Aí tem um tal de fotógrafo, um argentino, que toda a mulherada dava em cima, tinha 2 anorexas, bem aquelas cobra magra, né? Que ela chamava ela de cobra magra, dando em cima do rapaz e ele quis ficar com a gordinha. A gordinha era fogosa, bonita, sensual, ela punha aquelas lingerie, coisa mais linda. Então, assim, tá feliz, tá tudo certo, gente. Você não precisa Tá ser tudo bem. esquelética pra ser feliz. Certo, Eu desde acho que que tenha. é esse ponto, né, pessoal? E hoje, independente de tudo que a gente falou aqui, você tem, para quem ainda quiser, ainda não está no timing de fazer a cirurgia plástica, você tem tratamentos estéticos, que às vezes hoje a gente tem muita coisa que melhora muito essa coisa, às vezes, da pele, da flacidez, que são tratamentos alternativos. Mas para que algumas mulheres, eu tenho pacientes que fazem e se sentem melhor, se sentem mais confortáveis, até poderem chegar no ponto de fazer as correções, né? É o que a Uhum. Isabel falou, a gente troca uma pele por uma cicatriz, então a gente tem que estar preparado para isso também. Então, antes de fazer as cirurgias reparadoras, conversar muito bem com o cirurgião plástico, olhar os resultados, principalmente para quem pensa em fazer braço e perna, né, Isabel? Que são áreas, às vezes, de muito excesso de pele, mas que a gente sabe que o corte é muito grande. Tem E pessoas vai que têm ficar um excesso visível, vai ficar de visível. visível. Então, eu tive uma paciente que ela fez tatuagem, ok, ela nunca pensou na vida em fazer tatuagem, não decidiu fazer, e ela um dia chegou para mim porque ela já tinha feito, Isabel, abdômen, ela fez braço, ela fez perna, ela fez tudo. Aí ela olhou para mim e disse, doutora Andréia, tô me sentindo a Emília. Eu falei, ela, tô toda recortada, mas assim, Hum. eu vou melhorar. E ela foi buscando para cada cicatriz que ela adquiriu, como você falou, faz parte do meu corpo, da minha vida, encontrar
uma forma de lidar com aquilo de uma maneira mais amena. Porque ela decidiu operar, ela decidiu fazer a plástica, ela também não conseguia lidar mais com aquele corpo obeso, mas em função da perda de peso, como algumas pessoas citaram aqui, tiveram as peles, isso mexe com toda a nossa parte de imagem, de você se sentir bem, confortável, com estima. Então, ela começou a tratar isso, depois ela entrou num outro processo de autorreconhecimento. Isso é muito importante, eu acho que cada um tem o seu momento. É o que a Isabel falou, não existe o corpo perfeito. A gente não pode ficar se comparando a ninguém. É lógico que com isso a gente não está dizendo que você tenha que se manter obeso e que Não. você acontecer a obesidade é algo bacana. Não é, porque você tem comorbidades. Mesmo que você, eu já tive vários pacientes que também devem ter dito isso a você, né, Isabel? Ah, eu estou acima do peso, mas você não tem doença nenhuma. Você não tem por enquanto, ou Sim. você não tem durante um período. A obesidade é uma doença inflamatória, ela cobra ao longo do tempo e dos anos o seu preço. Não tenham dúvida, a fatura vai chegar. Então a gente precisa ter muita consciência disso é o que você falou. Agora, o peso ideal, o peso não existe um peso ideal. O peso ideal é o peso que eu me sinto bem, é o peso que me deixa confortável, é o peso que me deixa sem doença, é o peso que atende ao meu biotipo e à minha necessidade. Eu acho que é Sim, muito isso. sim. Isso traz bem-estar, isso traz prazer. É aquilo que eu falei com vocês, uma pessoa me perguntando sobre a parte de alimentação. Gente, a gente pode até montar um cardápio bacana, né? Um café da manhã com oleaginosas, aí no almoço você faz um salmão com aspargos, né, Isabel? Você É. coloca as especiarias, depois à noite você propõe para o seu marido um fondue incrível. Agora, tudo isso tem que ser partilhado. Tem esses alimentos que a gente falou, vitaminas do complexo B, zinco, selênio, ômega 3, alimentos que a gente cita que são fontes de arginina, que melhoram muito essa vasodilatação, alimentos que a gente comenta que tem a ver com serotonina, né? O neurotransmissor que geram prazer. Eu prefiro muito mais, até no nutricionista também, a gente sempre fala isso, né? Um chocolate a 70% ou 60% que seja do que um chocolate dietético, que às vezes tem mais gordura. E outra coisa, pessoal, eu Deixa sou eu muito só a falar uma favor coisa. disso. A questão do chocolate dietético, né? Eu estava lendo aqui no livro, no capítulo dela, da Angélica, que inclusive, quando a gente fala dietético, às vezes as pessoas já torcem o nariz, né? Porque é mais amargo. E é sempre a gente já associa sempre a dieta, e quem faz dieta, quem tem obesidade, aí já tem aquela coisa, né? Sempre eu vou ter que ser diferente. Só que aí você me corrige se eu estiver errado. Eu li no livro que quanto maior o cacau, né, 70, 80%, Percentual, aham. quanto maior o percentual de cacau, diz que é melhor para a libido. É verdade? É isso? É verdade, porque você tem Então, substâncias ali, compostos bioativos, que modulam melhor a liberação de serotonina, né? E também, eu sou da seguinte opinião, Isabel, quando eu tenho um paciente, não no início, né, pessoal, porque a gente tem, a cirurgia bariátrica ela é feita de etapas, não é é. em qualquer momento que você pode liberar tudo, porque vocês podem passar mal, pode ser um gatilho para uma compulsão, né? Hum, Agora, eu tenho pacientes que, sei lá, num determinado dia querem fazer alguma coisa, ah, André, eu não pode comer o brigadeiro. Eu falei, comer o brigadeiro. No ah, momento em que eu consigo ter a plenitude de identificar que eu vou comer um brigadeiro, que aquilo vai me satisfazer, e tá tudo certo. Porque tem muita gente que vai substituir, né, Isabel? Ah, não vou comer brigadeiro. Aí compra chocolate dietético, barrinha não sei de quê, tâmara não sei do quê, oleaginosa. No final das contas, isso gera mais gordura e mais caloria, não te satisfaz, porque você quer comer aquele determinado alimento, e você não consegue fazer isso de uma forma seletiva. Então, na medida em que você adquire, uma paciente falou muito isso para mim, hoje eu tenho a consciência do que eu posso comer, no sentido do que eu consigo ter o controle de quando começar a comer e de quando parar. Quando uhum, eu cheguei nesse ponto, eu me sinto segura. Enquanto uhum, eu não tinha esse autocontrole, para mim era um problema. Então, eu acho que a gente tem muitos relatos, né, muitas histórias lindas, interessantes, mulheres incríveis, de homens também que resgataram a vida. A gente está falando muito das meninas, mas tem os meninos que voltaram-se para uma atividade física. Eu tinha pacientes que tinham muita vontade de ser corredor, de andar de bicicleta, de fazer uma atividade mais intensa e não conseguiam. E também a atividade na vida deles melhorou muito essa parte sexual, melhorou muito a performance, o bem-estar. Então, está acabando nosso tempo. A minha mensagem é essa. Eu acho que o corpo perfeito é o corpo que você se sente bem. O seu desejo, quando a gente fala de desejo, sexualidade, ele é multifacetado, tem várias uhum. coisas para a gente discutir, e a gente poderia ficar falando aqui horas. E eu queria muito agradecer a você, Isabel. Você tem uma grande experiência. O livro é Sexualidade após a cirurgia bariátrica, Ó, né? sexualidade na bariátrica, entre peles e Na peso, bariátrica. prevalece o desejo. Então, tudo que nós conversamos aqui tem capítulo para tudo que nós conversamos. Tudo, tudo. Tem esse da Ótimo.
da questão da imagem corporal, das pesquisas, do Mariano, da Jussara, o erótico e o vulgar. Tem as cirurgias íntimas. Não sei se você já ouviu falar. Amanhã nós Ah, vamos. que legal também, sim. Então, Já os pacientes fizeram. amanhã lá no YouTube vai ser o quarto episódio. A cirurgiã plástica vai falar sobre cirurgias íntimas, tanto para homem quanto para mulher. E a doutora Ana Carolina, ela é uma endoscopista assim excelente no trabalho de reganho de peso. Ela coloca balão, ela faz argona, endossutura. E ela que atende essas mulheres. Então, ela vai trazer esse relato também. Gente, vocês não E percam, aí a gente vai porque botar a página Isabel Paegli, né? O é endereço papo, arroba Isabel Paegli. é papo reto com Isabel Paegli, no canal do YouTube. E quem quiser assistir as outras séries, tá lá Tem lá no gravado. YouTube, tá lá gravada. E esse É muito bacana, pessoal. Quem tiver oportunidade, não deixe de assistir. do Tá bom. Isabel, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Vou deixar os contatos aqui depois. A gente vai salvar a live, vai ficar salvo também no nosso canal do YouTube, do Centro Probário. Para quem quiser assistir, a gente vai botar lá o link. E foi um prazer conhecer você assim, virtualmente e ter essa conversa. Me siga lá no Instagram. Obrigada, Isabel. Beijo. E o que você precisar também, o que a gente puder contribuir, é só chamar. Tá bom, obrigada. Obrigada. Pessoal, então vou esperar o YouTube agora, aqui o Instagram terminar, para poder salvar a live. Queria agradecer muito a vocês pela participação. Nós tivemos pessoas que ficaram mais tempo, menos tempo. Essa live vai ficar salva no canal. Acessem depois, tem todas as lives que nós já fizemos. E vocês vão ter um conteúdo muito interessante para acessar e poder, então, depois rever tudo que a gente discutiu, né? A Isabel também a gente vai colocar o endereço, a página, o canal, tudo que vocês podem depois verificar. O livro é bem bacana, tem vários capítulos interessantes, vale a pena também dar uma olhada no material. Também nas séries sobre sexologia que ela tem no canal, tá bom? O papo reto, depois a gente pode colocar aqui, tá bom? Obrigada, pessoal, até a próxima. Uhum.